Olá, queridos irmãos. Estamos aqui para fazer o resumo da lição da Escola Sabatina. Dizer para você que estamos começando um novo trimestre. Este é o trimestre que tem como tema Cristo em Filipenses e Colossenses. A primeira lição tem como tema perseguidos, mas não abandonados. E o verso para memorizar encontra-se em Filipenses, capítulo 4, o verso 4, que diz o seguinte, eu vou ler. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, Filipenses e Colossenses foram escritos pelo apóstolo Paulo, enquanto ele esteve na prisão. E ao lermos esses livros, vamos contemplar textos cheios de esperança. E eu fico me perguntar, como é que alguém que está na cadeia, alguém que está preso, lhe foi cortada a liberdade, pode escrever textos cheios de esperança? Qual é o segredo do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele se via não como prisioneiro do Império Romano, ele se via como prisioneiro de Jesus Cristo. Este era o segredo do apóstolo Paulo. No domingo tivemos o seguinte tema, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Os textos centrais foram Efésios capítulo 3, verso 1 e Filemão capítulo 1. Paulo, a lição diz o seguinte, ele não nega que ele era prisioneiro, não. Ele entende quem estava no controle. Mesmo preso, ele percebeu que quem está no controle não é o Império Romano, não é o imperador, não. É Jesus Cristo. Você está a passar por situações difíceis? Jesus ainda está no controle. E Paulo, ele explica que as suas prisões ajudou na expansão do Evangelho. Lembra que o soldado ouviu falar sobre Jesus Cristo. E o que parecia ser uma derrota virou uma oportunidade para o avanço do Evangelho. Então, irmão, muitas vezes, em diversas situações de sofrimento, somos tentados a ter aquela frase em nossa mente, Deus nos abandonou. Será que o apóstolo Paulo pensaria desta maneira? Creio que não. O apóstolo Paulo diria o seguinte, Deus está trabalhando de uma outra forma que eu não compreendo no momento. Segunda-feira tivemos o seguinte tema, Paulo em algemas. Os textos centrais foram 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12, e o mesmo livro, capítulo 6, do verso 3 ao verso 7. O que aprendemos aqui? Paulo ele não romantiza o seu sofrimento, não. Ele não torna romântico a situação que ele estava a viver. Por isso é que ele fala que passou por aflições, passou por perseguições, passou por fraqueza. Mas ele, nesse texto, traz uma frase muito poderosa. Temos um tesouro. Temos este tesouro em vaso de barro. O que significa, irmão? O poder não está em nós, mas está em Deus. O segredo não está no ser humano, está no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, uma fé que só funciona quando tudo vai bem não é a fé bíblica. Só nos momentos de mar de rosa, momentos fáceis. Aquela não é a fé bíblica, queridos irmãos. Deus mostra sua força quando nós somos fracos. É na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Já na terça-feira, tivemos o tema Paulo em Filipos. Queridos irmãos, o texto principal foi Atos capítulo 9, verso 16. Paulo, quando é chamado bem no início do seu ministério, o Senhor Jesus deixa claro a seguinte situação. Por causa do Evangelho, você vai sofrer, Paulo. Paulo lhe foi avisado. E, em Filipos, ele foi preso, foi espancado e foi humilhado. Mesmo nestas condições, o apóstolo Paulo conseguiu encontrar e ter êxito. Testemunhos que confirmam isso é a conversão de Lídia e o carcereiro aceita Cristo como seu Salvador e nasce uma igreja forte. Queridos irmãos, a perseguição não parou a missão. O sofrimento que nós passamos por amor a Cristo não deve nos fazer perder o foco, que é a expansão do Evangelho de Cristo. Esta perseguição, em vez de enfraquecer, ela fortaleceu o avanço da missão. Estarias disposto a sofrer por amor a Jesus Cristo? Esta é uma reflexão que devemos ter sempre em mente. Já na quarta-feira tivemos o tema Paulo e Colossos. Querido irmão, esta lição de quarta-feira traz um dado importante, que não há registro de que Paulo esteve naquela terra, em Colossos. Entretanto, o Evangelho chegou lá em Colossos.
Isso mostra que o avanço da igreja, a missão da igreja, não depende de uma pessoa só. Não dependia simplesmente de Paulo, porque o sucesso não estava em Paulo, estava em Jesus Cristo. E esta lição traz o dado de alguém chamado Onésimo. Este Onésimo era um escravo. Essa história dele é marcante. Era escravo. Ele foge. Depois de fugir, ele conhece sobre Jesus Cristo e é transformado. Agora, depois dessa transformação, o apóstolo Paulo pede que ele não seja chamado como escravo, mas como um irmão. Aqui tem um conhecimento poderoso para nós. Queridos irmãos, o Evangelho não muda apenas as crenças. O Evangelho muda as nossas atitudes, muda as nossas relações e o modo conforme tratamos as pessoas. Após você receber a mensagem de Cristo, a forma que você trata os seus irmãos, os seus próximos, não deve ser a mesma. Deve haver mudança. Quinta-feira tivemos o tema As igrejas de Filipos e Colossos. Irmãos, olha, esta lição é poderosa. Apóstolo Paulo chama os fiéis de santos em Cristo. Você sabe, aquele que aceitou a Jesus Cristo é um santo? Não no sentido de perfeição, que não comete pecado, mas é aquela pessoa que foi separada para um propósito. Aquela pessoa que permanece em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo o chama de santo. E o apóstolo Paulo faz uma distinção na igreja. Existiam bispos, diáconos. Queridos irmãos, a igreja estava organizada para o avanço da missão. Mesmo sob pressão, aquela igreja, Filipos e Colossos, estava organizada. Possuía uma hierarquia que facilitava na transmissão do Evangelho. Irmãos, nós precisamos ser organizados para o avanço do Evangelho. A igreja forte não nasce do conforto, mas nasce da fidelidade em tempos difíceis. Precisamos ser fiéis e, ao mesmo tempo, organizados em tempos difíceis para o avanço do Evangelho. Já sexta-feira, que é o estudo adicional, a lição vai dizer assim: se você decidir servir a Deus fielmente, você vai sofrer perseguições, vai sofrer preconceito. Mas a lição nos adverte e nos aconselha: não se irrite com essa situação. Não pague o mal com o mal. Não se vingue, não. Querido irmão, a lição diz: haja com mansidão, domínio próprio, para que Cristo vença por meio do Evangelho. Apóstolo Paulo sofreu perseguição, mas não foi abandonado. Apóstolo Paulo foi preso, mas não foi abandonado. Temos a esperança de que o teu sofrimento, por amor a Jesus Cristo, é passageiro, não é eterno. Querido irmão, você poderá ser provado. Eu poderei ser provado. Se fôssemos provados hoje, a nossa fé seria aquela que é apenas nos momentos difíceis, fáceis, ou aquela que suporta os momentos difíceis? Esta é a reflexão que trazemos para nós hoje. Desejamos que nós cresçamos na fé e possuamos uma fé que aguente o sofrimento, tal qual Paulo passou. E que Cristo possa ser o centro das nossas vidas e não percamos o foco na missão. Incentivo o querido irmão a participar da lição número 2, que traz conhecimento para a nossa vida e enriquecimento espiritual. Até lá, conto com a sua presença. Estamos juntos.